eu dei um go live, deixa eu ver se... Pronto, a gente tá... Tá aparecendo que nós estamos no ar já, né? Já. Eu só ver o pessoal começando a entrar aqui. Bem, pessoal, boa noite. A gente tá em mais uma live, mais um sextor aqui pelo nosso Facebook. A gente que tem aproveitado esse período de pandemia para fazer várias lives educativas sobre saúde, sobre educação. E nesse momento que a gente vive, hoje eu tenho a alegria de receber o Dr. Dorico Monteiro, um médico aí, um defensor do SUS, do fortalecimento do SUS, é pesquisador da Fiocruz, também convive e transita aí no meio político, já foi deputado federal, e a gente tem uma grande alegria de brindar o nosso povo itaiçabense aqui do Vale do Jaguaribe com uma live com o senhor que está aí muito por dentro de tudo isso, de todo esse contexto que a gente está vivendo. E também o Michel, que é nosso amigo e nosso conterrâneo daqui, estudante do curso de medicina em Fortaleza, na Unifor, e também vai participar aqui com a gente. Então, de início, eu queria que vocês fizessem as considerações iniciais, dessem aí uma boa noite para quem está nos acompanhando, depois a gente dá o prosseguimento. Fique à vontade. Olá, Michel. Boa noite, meu amigo Antoniel. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui participando dessa live. Doutor Dorico, boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui, participando justamente com o senhor. E boa noite a todos aqueles que estão nesse momento nos assistindo. Ok, saudar toda a população de Itaiçaba, aí, Antoniel, prazer muito grande, parabenizar aí pelo seu mandato, lá no segundo mandato, como presidente da Câmara, e nesse momento, no enfrentamento dessa pandemia, a gente tem que entender que é um movimento da sociedade, do Estado, de todos aqueles que fazem o poder público, seja municipal, seja estadual, federal, e o parlamento tem, sem dúvida nenhuma, esse papel importante de acolher essa grande crise sanitária que nós estamos vivendo, a maior tragédia sanitária depois do início da epidemia, depois da gripe espanhola, e um parlamentar como você, preocupado em debater esse tema, não só na Câmara, mas também usando as suas redes sociais, para debater e discutir esse tema, eu considero a maior importância. Obrigado, doutor. Aqui não é? Não, acredito que não. Aqui eu não estou vendo. A gente inicia bem quando o senhor fala que a gente vive uma das maiores tragédias mundiais, se não a maior. E é por conta disso, né, para que as pessoas venham a valorizar o SUS, venham a valorizar e a lutar conosco pela saúde pública do nosso país, que a gente está trazendo esse bate-papo de hoje. E eu quero iniciar pedindo que o senhor possa fazer aí uma contextualização geral da pandemia no mundo e também no nosso país. Fica à vontade. Ô, Daniel, então, eu vejo que essa pandemia ela está deixando, né, para toda a sociedade da Terra, né, do planeta, muitas lições e em vários contextos onde ela pode ser caracterizada, né? Então, se a gente for fazer a geopolítica da vacina, a gente percebe também como é que foi o enfrentamento da geopolítica da pandemia. Então, você tem uma pandemia que se inicia na Ásia, na China, com uma rapidez, né, muito grande de expansão. Final de dezembro foi o primeiro caso detectado em Wuhan. Já 15 dias depois já estava no Japão, já estava nas Filipinas. Um mês depois já estava na Europa, né, praticamente dentro do mesmo mês. E logo em seguida aqui nas Américas, né? E foi o caso, no nosso caso, demorou um pouco, mas chegou mesmo para ficar para a história, como talvez o Brasil vai ser o pior exemplo de enfrentamento dessa pandemia. E aí, que cenário a gente
pode analisar hoje? Como é que nós podemos analisar hoje? Primeiro, os asiáticos. Eu acho que é muito importante a gente entender como a Ásia, e aí a gente não pode se referir só à China, enfrentou essa pandemia, ou seja, acreditaram na pandemia, acreditaram na ciência, investiram na ciência e na tecnologia pós-pandemia e se beneficiaram da tecnologia já produzida por eles, né? E aí eu vou trabalhar um pouco cada ponto desse. Então, se você for ver a mortalidade nos países asiáticos, eu quero chamar a atenção para o Vietnã, que é um país pobre, um país que teve já um sofrimento intenso durante 15 anos, a Guerra do Vietnã, a gente não tem noção de que ela durou 15 anos, né? Mas o Vietnã é hoje uma das grandes respostas da vacina. A Coreia do Sul teve uma grande resposta, principalmente testando a população, investindo na ciência para que iluminasse, inclusive, a partir do rastreamento de contato feito pela testagem em massa que foi feita na Coreia do Sul, eles pudessem conciliar com as medidas não farmacológicas. Então, isso foi muito importante. E a China, que, sem dúvida nenhuma, não só vai ficar, por exemplo, como exemplo dessa pandemia, como sendo a melhor resposta em todos os sentidos, ou seja, do ponto de vista da vigilância, do ponto de vista das medidas não farmacológicas, do ponto de vista tecnológico, ao ponto de construir um mega hospital em 6 dias para dar resposta do ponto de vista das medidas não farmacológicas. Além do lockdown intenso, tá certo? Constrói um hospital em 6 dias e consegue debelar, e tendo hoje a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tem hoje a menor mortalidade. Já morreram menos chineses na pandemia do que cearenses, um estado com menos de 10 milhões. Então, essa coisa é muito forte. Depois a Europa, que eu acho que a Europa, no primeiro momento, não acreditou na pandemia, a experiência italiana foi um desastre, mas depois passou a fazer o dever de casa, do ponto de vista de acreditar, de dar respostas, investir em vacinas, né? E, de certa forma, fazendo um esforço grande dentro do que é enfrentar uma pandemia dessa. Por exemplo, Portugal teve um grande exemplo no primeiro momento. Logo em seguida, hoje está uma situação, né, de colapso do sistema de saúde, a ponto de estar levando português para outros países da Europa, certo? E aí vem as Américas, né? Nós tivemos, eu acho que nas Américas, as duas piores conduções da pandemia, o Brasil e os Estados Unidos, né? Dentro de um momento que os dois presidentes concebiam tinham dentro de uma concepção a mesma resposta do ponto de vista da negação da pandemia, de dizer que era uma gripezinha, de não exercitar a alteridade, não exercitar, digamos, uma relação solidária à população no enfrentamento, e produziu várias crises dentro de uma grave crise sanitária. Então, no Brasil, nós temos hoje uma crise sanitária sem precedente na história. Essa crise sanitária já nasceu dentro de uma crise econômica, e durante a pandemia, o comportamento do presidente da República colocou em xeque, por exemplo, o Pacto Federativo Brasileiro, precisando que o Supremo Tribunal Federal fizesse uma súmula dizendo que compete dentro do federalismo brasileiro uma estrutura de autonomia entre a União, Estados e municípios, e que os prefeitos tinham as suas condições de construir vigilância e controle da doença nos seus municípios, os governadores e o presidente da República no seu espaço de articulação do Sistema Único de Saúde, que é um sistema tripartite entre a União, os estados e o município. Produziu uma crise institucional a ponto de ter 3 ministros durante a pandemia, tá certo? E colocando quase que uma intervenção militar no Ministério da Saúde, na pandemia, os desastres que a gente está vendo um atrás do outro. Então, é muito importante a gente ter clareza disso, porque as outras questões que nós estamos, os outros problemas que nós estamos enfrentando, decorrem desse principal. E aí, o que acontece? Você tem um país continental como o Brasil, onde, numa situação de você não ter um controle, uma articulação nacional para o enfrentamento da pandemia, cada estado foi tendo sua situação isolada em determinados municípios, muito
com tensionamento entre crise econômica e crise sanitária, se quem salva mais a vida imunidade de rebanho, ou se você ficar entre a crise econômica e a crise sanitária, e isso fez com que a gente tivesse aí uma situação de praticamente nós estamos há 1 ano em pandemia. Tivemos um grande pico ali entre abril e agosto, né, início de março, final de abril, agosto, certo? Ficamos 70 dias no primeiro semestre e o segundo semestre do ano passado com 1.000 mortos, e já estamos há quase 20 dias aqui com 1.000 mortos por dia ou seja, tivemos 70.000 mortes em 70 dias, entre maio e agosto, e agora estamos dentro de uma mesma onda, que praticamente não teve, uma situação de 1.000 mortos por dia. Vamos chegar agora, possivelmente, aí a 250 mil, já quer dizer que para nós é uma tristeza muito grande num país como o nosso, que essa resposta podia ser diferente. Tá? Para concluir, eu queria dizer agora mesmo, nós estamos publicando um artigo onde nós comparamos, né, nós da Fiocruz do Ceará, eu e a professora Ivana, 2 professores do Instituto Federal aqui do Ceará, o professor Walter, e o professor Ronaldo Ramos e a professora da UNB, Leonora Pacheco, que está coordenando vários estudos sobre Covid, e nós comparamos a situação de Manaus e Fortaleza, e é uma relação quase que inversamente proporcional. O Ceará conseguiu, com todo o esforço aí, manter pelo menos 30% de um índice que a gente está chamando, e criamos esse índice no modelo matemático desse artigo, um índice de permanência domiciliar, residencial, a permanência das pessoas na residência, no domicílio. E comparamos Fortaleza e Manaus. Então, Manaus chegou um momento que não só não manteve nenhuma medida de isolamento social, como aglomerou excessivamente. E aí, isso foi logo ali depois de agosto, setembro, e agora, porque aquilo, o vírus vai se reproduzindo intensamente, o contágio em alta, e as mutações acontecem nesse momento, né? E aí, sem dúvida nenhuma, Antoniel, nós vamos ter consequência disso durante todo o enfrentamento da pandemia. E aí, nesse processo de crise institucional, crise econômica, crise sanitária, e as crises do próprio governo, né, e os tensionamentos que foram feitos, inclusive, entre os poderes e tal, fez com que o Brasil não procurasse negociar, conversar, discutir com as grandes empresas de estruturas de base tecnológica que estavam pesquisando a vacina para poder se credenciar junto a essas empresas na aquisição de vacina quando elas estivessem atestadas. Porque quase todas as grandes estruturas que produziram vacina, elas, inclusive, foram ao mesmo tempo. Quando uma vacina, ela para ser aprovada, tem, primeiro momento, que a gente chama da fase pré-clínica, que é o estudo em animais. Segundo momento, uma fase que a gente chama fase 1, com pessoas sadias, para você testar a segurança, ver a equivalência, a disponibilidade da droga, da vacina no organismo, a produção imunogênica. Depois, uma fase que a gente chama de 2 e 3, que já são com pessoas ou portadoras de doença ou que estão susceptíveis, como é o caso da pandemia. E aí, essas várias estruturas no mundo ficaram conversando com vários governos, com o governo americano, com o canadense, com toda a Europa, e essas empresas foram, ao mesmo tempo, pesquisando, testando, produzindo a vacina, para que, na hora que tivesse aprovada, disponibilizar a vacina para a população. Então, isso foi uma coisa de muito risco, e vários países já estão vacinando desde dezembro, com várias vacinas. E nós, agora, no Brasil, ainda não conseguimos vacinar nem 3% da população, e com uma situação muito crítica nesse enfrentamento. Eu diria que a nossa sorte foram 2 grandes institutos, que é a Fiocruz, do qual eu sou pesquisador, e o Instituto Butantan, quando eles conseguiram se vincular a 2 grandes plataformas de produção de vacina, e isso, sem dúvida nenhuma, durante o ano de 2020
e 21, dessas vacinas que nós vamos ter a garantia, quer dizer, pelo menos o esforço, né, tardio, e para nós ainda enfrentando fake news e negacionismo das próprias vacinas. Eu acho que, eu diria que a gente termina a semana com boas notícias, que a Fiocruz já começou a produzir a vacina a partir do ingrediente farmacêutico ativo, que é o IFA, que recebeu da AstraZeneca, né, da China, e o Butantan, que também já começa a produzir as vacinas que vão se nacionalizar, inclusive, nesse processo, tanto no Butantan como na Fiocruz, que a gente possa produzir o próprio IFA da vacina, que isso vai ser uma grande conquista. Então, eu diria que estamos pagando muitos preços por isso. Um carnaval que corretamente foi inibido em todos os estados, em todos os municípios. A gente tem que chamar a atenção da população para não se aglomerar, para porque o custo é muito alto, e eu quero aqui parabenizar o governador Camilo Santana, que enfrentou toda a pressão possível que você possa imaginar, tem acompanhado aí o esforço do secretário Cabeto, quero aqui parabenizar também pela forma como está conduzindo a pandemia, e, sem dúvida nenhuma, esse carnaval sem carnaval, isso é importante, por isso que eu estou falando dessa ênfase, é um carnaval sem carnaval, vai ser uma das medidas que mais vai estar salvando vidas nessa pandemia. Então, é isso que a gente tem que entender. Medidas não farmacológicas são as que mais salvam nessa pandemia. Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho a gente mostra exatamente isso. Na hora que houve o relaxamento em Manaus, aconteceu a expansão do contágio, e com isso, ceifando muitas vidas que podiam ter sido salvas com medidas de distanciamento social. Bom, já falei mais do que o homem da cobra, Daniel. Ainda não. Não, falei muito. Quem tem que falar agora é o Michel, viu? Doutor, antes de passar para o Michel, tem uma curiosidade aqui, diante desse contexto, né, do negacionismo que a gente assistiu aí do início da pandemia até aqui, e com a desenvoltura dos dois institutos, né, tanto do Butantan como da Fiocruz, o relacionamento com o governo federal, né, na verdade, a procura do governo federal pelos institutos, houve algum avanço ou, na verdade, os governos do Estado que estão tudo à frente desse processo de vacina? Não, veja só, eu diria que, nesse sentido aí, o esforço dos institutos, juntamente com todo... Eu acho que um certo consenso que começou, inclusive, ser liderado pelo próprio STF, quando o STF exigiu do Ministério da Saúde um plano nacional de vacinação, tem acompanhado isso, e aí você começa a perceber, digamos, um certo alinhamento naquilo que é o correto. E aí, é bom esclarecer, a Fiocruz é do Ministério da Saúde. Nós somos uma fundação do Ministério da Saúde, com 120 anos. Evidentemente, nós nascemos antes do Ministério da Saúde, né? A Fiocruz é de 1900, tá certo? E nascemos com crise, com revolta da vacina. O Oswaldo Cruz enfrentou a revolta da vacina, produzindo vacina, né? Então a Fiocruz já naquela época produzia vacina, tá? E nós, ao longo do tempo, então, fomos hoje incorporada toda como uma instituição de ciência e tecnologia do Ministério da Saúde. O Instituto Butantan é do governo de São Paulo. Essas iniciativas dos dois institutos começou muito cedo, já nos estudos de fase 2 e de fase 3, tá certo? Porque, na realidade, é importante que a gente diga, é pela primeira vez na história da humanidade que a gente tem uma vacina produzida em um ano. Pela primeira vez. Então, realmente, foi um esforço muito grande. Tem mais de 200 estudos de vacina hoje. E é importante que se diga que a própria classe econômica do país, as grandes empresários do país, todos os próprios economistas de bom senso, mostram que mais importante agora é vacinar as pessoas. Porque enquanto você fica nesse entra e sai, isso desorganiza a vida de todo mundo. Se a gente tivesse enfrentado a pandemia, a forma como eu tenho uma excelente relação com o ex-ministro Mandetta, meu amigo de muitos anos, fomos secretário de saúde juntos, quando eu era de Fortaleza, ele de Campo Grande, depois ele foi
deputado já, e eu era secretário do Ministério da Saúde, sempre tive uma boa relação, e fomos colegas 4 anos na Comissão de Seguridade Social e Saúde, com uma presença marcante, né? Eu fui vice-presidente da comissão, e o Mandetta, você pode ter todas as discordâncias dele de várias questões, mas a forma como ele estava conduzindo a pandemia estava muito correta. Se a gente tivesse seguido todo aquele modelo que estava sendo defendido pelo Mandetta, primeiro, eu não tenho dúvida que a gente já estava muito, digamos, diferente do que nós estamos hoje. Tá certo? Podíamos até estar entrando na segunda onda, como a Europa entrou, mas com muito menos sacrifício da sociedade, e a gente já tivesse, naquele momento, tido contato com mais plataformas de produção de vacina e pudéssemos estar vacinando hoje muito mais pessoas do que nós estamos. Nós temos, e a vacina está se mostrando. Israel já vacinou menos de 50% da população, mas já caiu drasticamente a pandemia no país, entendeu? Então, é isso que a gente tem que acreditar. Então, eu diria que o Ministério, vocês acompanharam aí a luta do Bolsonaro e o Dória disputando, né, um diz que a vacina é minha, a vacina é sua, não sei o quê, papapá. O Ministério teve que entender que ele tinha que adquirir as doses produzida pelo Instituto Butantan, senão os governadores iam comprar diretamente, e você perde uma coisa extremamente importante do nosso sistema único de saúde, que é o PNI, Programa Nacional de Imunização, um programa que já tem 47 anos, e, sem dúvida nenhuma, o governo teve que entender que, para ele poder, né, de certo, inclusive com ameaça de impeachment, são mais de 60 pedidos de impeachment já presentes, e prevaleceu o bom senso de entender que as duas vacinas vêm da China, é importante isso, a nossa da Fiocruz AstraZeneca vem da China, a do Butantan vem da China, não tem esse negócio de achar que vem vírus do comunismo junto, isso é uma maluquice, isso é uma paranoia, uma coisa sem sentido nenhum, achar que vem dentro da vacina, vai virar jacaré. Quer dizer, o presidente da República que diz que a pessoa que vai tomar vacina pode virar jacaré, é um desserviço à saúde pública do nosso país, é um desserviço. Isso fica gerando na cabeça das pessoas, as pessoas inocentes ficam achando que é verdade, que não sei o quê, tá certo? Isso mostra a dimensão desastrosa como o governo federal tem se posicionado em relação a essa questão da pandemia. Ou seja, o esforço das duas instituições tem sido, de certa forma, a luz que está iluminando a gente nesse momento, dessa tragédia sanitária. E o Ministério tem que reconhecer e está adquirindo as vacinas, tanto o Butantan, que foi o Ministério que autorizou todo o processo da Fiocruz, e está adquirindo as vacinas do Butantan. A gente precisaria hoje, na verdade, de uma nova revolta da vacina, mas é para vacinar o povo mesmo, né? Isso, a revolta agora é o contrário. No sentido o contrário, para vacinar o povo e para passar vacina já para quem não está acreditando. Mas, Michel, fica com a palavra aí, fica à vontade. Doutor, na verdade, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. O senhor chegou até a comentar, né, falando sobre fake news, né? Então, diante assim, dessa crescente onda de fake news, e até hoje tem um conceito mais novo, que é chamado de pós-verdade, né? Ou seja, uma situação na qual as informações são distorcidas e opiniões sem fundamento são tidas como verdadeiras e são disseminadas na sociedade. E aí, como é que o senhor analisa o impacto que isso pode causar, esses tipos de informações, sobre a vacinação e até sobre a credibilidade também das pessoas na ciência e até na medicina? Certo. A questão que ele pergunta especificamente... Só repete, Michel, para mim, por favor. Repetir. É que hoje... Estava lendo aqui, terminou. Saudade da Ana Maria do Souza, que está aqui com a gente, né? Sim, qual é a pergunta dele? Eu vou contextualizar para o senhor. Que o senhor chegou até a tocar no assunto, né? Falar sobre fake news. Certo. E aí, hoje em dia, é uma onda crescente de fake news, né? E tem até um conceito mais novo, que é chamado de pós-verdade. Pós-verdade, certo. Verdade. Isso. E aí, só para explicar melhor para as pessoas, que são informações, são distorcidas, e algumas opiniões são até sem fundamento, e isso é disseminado na sociedade, né? Então, como é que o senhor analisa o impacto que esse tipo de coisa pode causar sobre a vacinação e até mesmo sobre a ciência, né? Sobre a medicina? Não, sem dúvida nenhuma, eu diria que quando você traz o conceito de pós-verdade, né, é importante a gente explicar aqui, né? Ou seja,
é aquilo que o nosso sertanejo diz, né? Uma mentira muitas vezes dita, às vezes as pessoas podem achar que pode parecer verdade, né? E, na realidade, essa questão da fake news é algo que, hoje, na era da comunicação, muitos grupos, né, que são contrários a determinadas situações, se dedicam a postar falsas informações, e essas falsas informações criando tentar uma nova cultura, né, de pessoas. Então, por exemplo, há pessoas que passam a se dedicar tempo contra a vacina na internet. E essas pessoas passam a se apegar a construções falsas e difundir, tá certo? Então, por isso que é muito importante estar todo mundo hoje participando de vários grupos de WhatsApp, né, de várias idades, isso é muito interessante, né? Mamãe tem 76 anos e está ali o tempo todo nos grupos da família, debatendo, discutindo, tá certo? E, às vezes, quando ela passa uma determinada mensagem para mim, essa semana passou, eu já tenho logo aqui um clique de mãe, fake news, tá certo? Que ela fica preocupada, meu filho estão dizendo isso, aquilo. Então, eu diria que hoje é um grande problema da sociedade moderna, é o enfrentamento das fake news. Por isso que esse é um tema permanente, é fruto de uma CPI no Congresso, é hoje, inclusive, uma grande investigação que está acontecendo no STF, e isso é uma vigilância permanente. A gente tem até difundido, eu acho que você, vereador, como um vereador, presidente da Câmara, que tem aí uma atuação importante na área das redes sociais, inclusive, criar movimentos para difundir informações que combatam as fake news, certo? E essa questão da vacina é isso, ou seja, tanto é que toda vez que eu vou dar uma entrevista, eu pergunto, doutor, qual é a contraindicação da vacina, qual é o efeito colateral, não sei o quê. Primeiro, contraindicação são tão poucas que a gente tem só que dizer o seguinte: quem tiver alguma dúvida, converse com o seu médico, quem tiver alguma doença, converse com o seu médico, para que a gente não fique, eu evito falar, né? Eu vou dar um exemplo, eu sei que a vacina da gripe é produzida à base de ovos, tá certo? E é uma vacina que quem tem alergia a ovos não pode tomar. Eu nunca vi uma pessoa alérgica a ovo, tá certo? É muito raro. E todo mundo que é alérgico a ovo sabe que é alérgico a ovo. E não tenha dúvida que nós temos sempre que falar que quem tem alergia a ovo não pode tomar a vacina contra a gripe. Agora, até isso você dizer e inventar uma fake news, que essa vacina foi feita pelo governo federal para matar os idosos, para que ele economize com a aposentadoria dos idosos, isso é uma fake news, porque não tem isso, não existe isso. Você relacionar a vacina como algo que alguém botou um vírus dentro dessa vacina para matar os idosos, e nós enfrentamos esses fake news quando a gente estava implantando as primeiras doses de vacina para idosos no Brasil. Então, assim, essas questões que a gente tem que entender, denunciar, e é muito importante, Michel, esse debate que você traz. Por isso, não a fake news. E vamos mostrar, né, para as pessoas as notícias verdadeiras e não as falsas verdades ou as pós-verdade, né, Michel? Doutor, essa semana o doutor Cabeto e o pessoal da CESA, eles divulgaram, né, que a nova variante, assim denominada, aqui no Ceará nós já temos alguns casos, né? Essa nova variante, ela está vindo ainda para preocupar mais a gente? O que é que a gente pode saber, assim, de início sobre essa nova variante no Ceará? Ô, Daniel, veja só, eu acho que essa questão da nova variante, ela tem muitas questões para que a gente possa chamar. Primeiro, mostrar que vírus muta, e muta muito. Mostrar que o que faz um vírus fazer mutações é ele ter o contágio e a propagação. Isso que faz. E que o fato da gente não ter enfrentado essa pandemia como a gente devia ter enfrentado em 2020,
ter uma pandemia que podia ter duração de 3 meses, vai indo aí para quase, já vai estar com 1 ano, já vai chegar em 2 anos, porque nós vamos passar o ano de 2021, mesmo com vacina, com todas as questões relacionadas ao distanciamento social. A Europa também, no início do ano, mesmo hoje sendo o continente que mais está vacinando desde dezembro, tem vários países em lockdown. Portugal está em lockdown. E Portugal é um excelente exemplo de enfrentamento da pandemia. Ou seja, nós vamos estar convivendo com essas situações e a mutação do vírus está produzindo para a gente situações novas. E aí mostra mais um outro grande problema no Brasil. Nós não tivemos capacidade de ter EPIs no campo da pandemia. Nós tivemos que brigar e ter ainda hoje crise sobre a questão dos respiradores. Toda a nossa estrutura tecnológica veio da China, e nós não temos a capacidade de fazer o estudo genômico das variantes. É com muita dificuldade o tempo todo, porque só no Rio de Janeiro ou só no Pará, no Instituto Evandro Chagas, que você faz o sequenciamento genômico do vírus para você estudar e acompanhar as variantes. Então, mas é um problema também de incorporação tecnológica, isso aí, só esse tema aí já é um outro programa para a gente debater e discutir a questão do nosso entendimento de que investir na ciência e tecnologia da saúde é soberania nacional. Tá certo? Isso é muito importante. Ou seja, essas novas variantes nos preocupam. Evidentemente que tem uma boa notícia, que os estudos que estão sendo feitos mostram que essa variante também é sensível às vacinas atuais, tá certo? Mas coloca para a gente, primeiro, as variantes vão estar sempre existindo. Segundo, essas mutações a gente vai ter que estudar fortemente e dizer que a vacina, hoje, mesmo com a vacina, nós temos que entender de que essa pandemia ela veio para ficar. Veio para ficar. Ou seja, nós estamos agora vivendo o enfrentamento da pandemia, mas nós temos que ir já construindo a nossa convivência com a pandemia. Por isso, nós temos que também entender que o estudo genômico é hoje também uma deficiência para que a gente possa ir acompanhando com rapidez essa capacidade. Por isso, o esforço feito aí pela Secretaria, pelo secretário Cabeto, nós da Fiocruz estamos participando, para que a gente possa trazer para o Ceará, com larga escala, essa tecnologia de estudo genômico dessas variantes, como assim a gente conseguiu a central analítica. Hoje estamos produzindo 7.500 testes de RT-PCR por dia e com a capacidade de até 6.000 testes sorológicos. Então, e agora, essa questão do estudo dessas variantes faz com que a gente traga para cá também, Lúcio, essas tecnologias de estudo genômico, que é outra coisa que a gente tem que fortalecer no país. No início, o senhor falou sobre os grandes ensinamentos que essa pandemia está nos trazendo. E um dos que eu considero bastante é a valorização, né, que a maioria das pessoas passou a olhar de uma forma diferente, pelo menos a gente espera, o SUS, né? Ainda criticado, mas antes da pandemia a gente assistia muito mais. Se não fosse o SUS, nós teríamos tido, com certeza, muito mais mortes do que nós tivemos. Pensar que nos Estados Unidos o cidadão se interna lá, independente de sair vivo ou de não sair com vida, mas a fatura chega para ele pagar, né? E aqui no Ceará, aqui no nosso país, tanto o cidadão rico como o cidadão pobre, ele é internado nos hospitais de campanha, no São José, enfim, nos hospitais públicos, tem um atendimento, né, sensível à causa, e apesar de muitas mortes, mas nós também temos muita gente curada. Então, eu creio, e o senhor pode até colaborar com isso, que o fortalecimento do SUS, né, para que isso possa inculcar na cabeça de cada um de nós brasileiros, e temos esse complexo de vira-lata de, às vezes, estar comparando o Brasil com os outros países. E o Sistema Único de Saúde, que, claro, precisa ainda passar por algumas reformulações, alterações, mas que está salvando muitas vidas. Então, Daniel,
Fico feliz de você trazer esse tema, porque, sem dúvida nenhuma, eu acho que uma das coisas que aconteceu na educação no Brasil é que a educação passou a ser algo defendido por toda a sociedade, né? Como a gente tem uma situação de que o SUS atende 100% dos brasileiros, porque 100% dos brasileiros são atendidos pelo SUS, né? Independente de ter plano de saúde ou não. Mas como você tem ainda 25% da sociedade que tem planos de saúde, dá um certo sentimento que aquilo que não tem plano de saúde, que é um pouco a nossa cultura da Casa Grande da Senzala, ou seja, a elite, a Casa Grande tem os planos de saúde e a população pobre tem o SUS. Isso termina se construindo uma certa entendimento difuso do que é o SUS. A pandemia clareou esse entendimento. E aí você passou a ter vários movimentos de artistas defendendo o SUS, você passou a sociedade como um todo entender que é o SUS que está salvando vidas o tempo todo. É a sociedade brasileira entendendo que cada governador no seu estado, quando ele faz um decreto de distanciamento social, está fazendo um atendimento do SUS, porque é o SUS que está fazendo a vigilância sanitária de todo esse processo. Então, a sociedade brasileira como um todo, ela entendeu que é o SUS que garante a vida nesse país, do ponto de vista daquilo que representa como você ter um país pobre, um país como o Brasil, desigual, extremamente desigual. Nós estamos na renda média, pobre é exagero, mas um país extremamente desigual, mas você ter um sistema universal. Então, isso é muito importante, porque essa universalidade gera justiça social, ela gera equidade, e isso é muito importante. Então, eu estou dizendo isso porque, como pesquisador da Fiocruz, a gente tem conversado, inclusive agora a gente está fazendo um inquérito envolvendo a Unimed, envolvendo a Pivida, envolvendo as filantrópicas, envolvendo os hospitais privados, envolvendo a Secretaria de Estado, município, e aí tudo isso está dentro daquilo que é a sociedade brasileira construindo um sistema de saúde, né, com as suas particularidades. Mas o SUS mostrou, primeiro, né, que é um grande patrimônio do povo brasileiro, né? O sentimento de pertencimento aumentou, né, porque todo mundo viu a dedicação, né? Ou seja, teve problema de corrupção, que aí a justiça tem que ir para trás, tem problema de crise institucional, mas é o sistema de saúde robusto que está dando, né? E aqui no Ceará, eu acho que o governador ter adquirido um hospital, aqui no Ceará, foi um momento importante que o secretário Cabeta aproveitou para interiorizar os sistemas de terapia intensiva. Então, isso foi uma resposta do SUS. E agora é o SUS que está garantindo a vacina para 100% dos brasileiros. Então, isso, sem dúvida nenhuma, fortalece. E se tem uma coisa que a população desse país acredita, são nas vacinas do SUS. 98%, já analisei várias pesquisas, de satisfação das pessoas com o Programa Nacional de Imunização. E aproveitando, eu quero saudar, né, e abraçar todos os nossos profissionais da saúde aqui do nosso município, que desde o início da pandemia estão se doando, estão deixando, por muitas vezes, seus afazeres, se afastando, na maioria das vezes, das pessoas que gostam, para se dedicar a salvar as vidas do nosso povo. Então, deixa eu dar um abraço aqui no pessoal que está participando. O Jailson está aqui com a gente. A Erenilda também, amém. Que essa vacina chegue logo. Minha amiga Valnize, de Aracati, que orgulho que tem um dos meus conterrâneos. O Cleófas aí de Palhano, a professora Ana Maria, Michel, aluno exemplar, olha aí, Michel. Professora de coordenadora da Escola de Ensino Médio, também está com a gente. O Jailson comenta aqui também, o ex-ministro Mandetta estava certo, ele avisou que iria acontecer o pior, mas acharam que seria apenas uma gripezinha. E esse discurso acabou que reproduzindo muito, né, doutor Dorico? Reproduzindo muito que as pessoas... eu mesmo... Fique à vontade. Não, pode falar. Eu mesmo tive de alertar uma pessoa no início da pandemia, um parente, que eu vi de máscara e perguntei se estava sentindo alguma coisa, e ele reproduziu justamente isso. Não, é
só uma gripezinha e uma febre que eu estou sentindo. E no mesmo momento a gente teve que fazer contato com a gente de saúde e essa gripezinha de fato positivou, né? Testou positivo. Então, se naquele momento a gente não tivesse tido esse cuidado e essa atitude, ele teria com certeza infectado mais pessoas. Sem dúvida. Isso aí foi um grande desserviço, né? Para ser econômico. Boa noite aqui do José, o Padre Regis também, que é o pároco da nossa cidade, Padre Regis. Padre Regis, um abraço e agradecemos aqui a sua participação. Rafael Falcão também é conselheiro estadual de saúde, viu? Conselheiro Oi, Rafael, um grande abraço. Itaiçaba é conselheiro estadual. Isso, fui do CESAL durante muito tempo e tenho orgulho de ter sido um dos integrantes do CESAL. Inclusive, eu tenho acompanhado aí a atuação do CESAL. Aqui em Itaiçaba também a gente tem colaborado na Câmara com a Secretaria de Saúde, dando sugestões quando a gente acha que algumas medidas mais duras elas precisam ser tomadas no município com o aumento dos casos. A gente pede, né, que o prefeito ele decrete medidas mais duras, porque a gente sabe que é uma via de mão dupla. A população tem que fazer sua parte, obviamente, mas também os governos municipais também precisam estar atentos. Michel, fica à vontade, tu está falando pouco. Fica à vontade para fazer mais algum questionamento, alguma contribuição. Eu queria fazer uma consideração sobre essa importância do SUS, né? Então, algo que as pessoas podem perceber mesmo na prática é justamente essa situação da chegada de vacinas para a população. Falando um pouco mais especificamente aqui da nossa cidade, né, de Itaiçaba, no dia 17 foram aprovadas essas vacinas, né, pela Anvisa, e aí o quanto rápido chegou essas vacinas na cidade. Dia 18 já chegou no Ceará, né? E aí muitas pessoas não conhecem, não sabem como é que essas vacinas chegam até todo o estado, né? Como é que funciona? Então, foram criadas algumas áreas descentralizadas, né, da saúde ao longo de todo o estado. E, mais especificamente de Itaiçaba, né, nós estamos a área descentralizada da saúde de Aracati. Então, assim que essas vacinas chegaram aqui em Fortaleza, no dia 18 mesmo, elas já foram enviadas através de helicópteros para falando da nossa região, de helicópteros para algumas áreas descentralizadas, que compreende aí Litoral Leste, Vale do Jaguaribe, Russas, Limoeiro e Aracati, isso no dia 18, e já no dia 19, essa vacina já estava na cidade, né, em Itaiçaba. E assim como em todo o Ceará. Então, dessa forma, a gente pode compreender como a importância do SUS, assim como também a sua grandiosidade, né? Fazendo com que essa vacina chegue de forma rápida em todo o estado do Ceará, praticamente em 24 horas, antes de 24 horas do que ela chegou aqui no estado. E aí, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Acho que a gente está falando de vacina, todo mundo fica nessa esperança de saber um pouco mais sobre vacina, são muitas dúvidas. E aí eu queria que o senhor desse um esclarecimento aqui um pouco sobre as vacinas e também falando sobre a segurança que existe nessas vacinas que estão atualmente, tanto a Coronavac como a da AstraZeneca, né? Tem que ligar Então, o seu microfone. Pronto. Que aqui a gente, como regra, quando um vai falando, outro vai ficando quieto aqui, que é para não atrapalhar, né? Então, Michel, é muito importante a gente entender que as vacinas, eu diria que foi uma das maiores contribuições da saúde pública para a história da humanidade nos últimos 150 anos, né? A palavra vacina vem de vaca, né? E isso é muito interessante, mas por que tem a ver, durante a pandemia eu explicava a muitas pessoas, o que tem a ver vaca com vacina? Na realidade, o Jenner foi um grande cientista inglês, na época das epidemias de varíola, ele percebeu que a vacina, ou seja, que a varíola produzida na vaca, tá certo? Ela
fazia com que o vaqueiro que trabalhava com a vaca não tivesse a vacina, a varíola muito forte. Ou seja, ele tinha, mas era mais fraca do que as pessoas. Ele disse, tem alguma coisa aqui. Ele pegou uma pústulazinha lá do peito da vaca e inoculou numa criança, num adolescente. Ele percebeu que esse menino não se contaminou. Então, ele entendeu que ali ele estava estimulando o organismo com um vírus mais fraco, a reagir para uma doença de um vírus mais forte. Então, isso foi a descoberta da vacina. Por isso que nasce aí de vacina de vaca. Tá? As vacinas, então, passaram a ser um grande desafio para pesquisar e entender. Essa vacina da varíola, né, que a gente conseguiu extinguir a varíola no século XX, é importante que a gente entenda isso, né, ela foi produzida com muito esforço, muito sacrifício. Tivemos a revolta da vacina, né, no Brasil, 1904. E aqui no Ceará, o Rodolfo Teófilo, para produzir vacina, teve uma briga contra as elites dominantes da época, que eram os acioles. Né? O que aconteceu, então, é que o processo de tecnologia produzida pela Primeira Guerra Mundial e depois produzido pela Segunda Guerra Mundial, que isso são acúmulos tecnológicos que acontecem, avanços, né, são legados, né, bons e legados ruins, em qualquer situação de guerra, mas um dos legados que acontece, naturalmente, é o desenvolvimento da ciência. E aí, passou-se a entender, a pesquisar e produzir vacina. Entre a primeira e a segunda vacina foram aproximadamente 50 anos. De lá para cá, a gente vem encurtando isso. Antes dessa vacina, da Coronavac, da Covid, ou seja, as várias produzidas, né, na pandemia, que produzimos em um ano, é a primeira vacina na história da humanidade que se produz em um ano. Tá certo? Então, as vacinas conseguiram que a gente erradicasse a polio. Praticamente, a paralisia infantil hoje só tem em 3 países do mundo, certo? Ou seja, praticamente nós estamos para também extinguir a polio. Evidentemente que a gente só pode fazer isso quando não tiver mais nenhum caso no mundo durante um bom tempo de vigilância. Conquistas importantes na questão do sarampo, da tuberculose, do tétano. Né? Eu acompanhei muitos pacientes de tétano. O sofrimento do paciente com tétano não é uma coisa... Né? Então, isso, de certa forma, foi um avanço muito grande. Né? E agora, sem dúvida nenhuma, eu diria que um dos legados dessa pandemia é o avanço tecnológico, biotecnológico, né, na produção de vacinas. Nós temos mais de 200 projetos de produção de vacina em andamento, alguns em fase de laboratório, outros em fase pré-clínica, outros em fase clínica, e isso vai ser muito importante, porque nós vamos conviver com essa doença. O que nós vamos fazer agora? Isso nós estamos estudando na Fiocruz agora, acompanhando os trabalhadores da saúde que estão sendo vacinados. Né? É o estudo sorológico, é uma parceria grande com todas as entidades da saúde, públicas e privadas e filantrópicas. É tentar entender quanto tempo a vacina vai produzir, a nossa carga imunológica vai estar sendo estável ao ponto da gente não se contaminar com a doença, ou seja, não desenvolver a doença. Tá? Então, isso nós precisamos estudar agora o que a gente chama de fase 4. Né? Essa coisa da reinfecção ainda precisa ser melhor entendida. Né? Tem os casos de reinfecção. Esses casos de reinfecção têm a ver com carga viral, tem a ver com variantes e tal. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa esclarecer ainda. Então, o avanço das vacinas, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes conquistas da saúde pública, tudo é motivo para se vacinar, temos que apostar nisso, e o Brasil, que já tem várias tecnologias de vacina, tanto na Fiocruz como no Instituto Butantan, inclusive no caso da vacina da febre amarela, a Fiocruz é que produz a IFA mundial. Praticamente a IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo da febre amarela, aí é a Fiocruz que vende para o resto do mundo. Né? O IFA é nacional. Né? O IFA é nacional. Né? E as outras vacinas são nacionalizadas a partir de transferência tecnológica da indústria privada. Então, hoje, a plataforma de vacina do Brasil, junto com o nosso programa nacional de imunização, o nosso
PNI, é uma das coisas mais avançadas do mundo e é tudo uma grande contribuição do SUS para a sociedade brasileira. Agora, nós temos que entender que nós precisamos, mais do que importar tecnologia, do que transferir tecnologia para o Brasil, é fazer um grande investimento em ciência e tecnologia. Isso, sim, é algo que o Brasil precisa colocar como prioridade do Estado brasileiro, né? E fazer com que a gente possa se preparar para que nas próximas pandemias que venham acontecer, o Brasil esteja mais preparado em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista da produção de vacina. Importante a gente destacar também que quando a gente fala que foi uma das vacinas produzidas de forma mais rápida, mas que também, à medida que o tempo vem passando, a tecnologia também ela vem se expandindo, né? Vem melhorando, e aí ela propicia que essa vacina... Ou seja, a tecnologia que nós temos hoje não é a mesma tecnologia que nós temos em 80, em 90, que demorava ainda mais para fazer a vacina, né? Hoje se faz de uma forma mais rápida, se produz de uma forma mais rápida, porque nossa tecnologia, obviamente, avançou. Então, mandar um abraço aqui. Os pais Michel também estão acompanhando a gente. Dezinho e a Ivane. A Cezina, que também foi presidente aqui do nosso Conselho Municipal de Saúde, mandando um abraço. A professora Elígia, conhecimento é tudo. Parabéns, doutor. A Najara Gondim manda um abraço para o Michel, o Edivaldo. A Meirinha, que já foi nossa secretária de saúde também em 2013. Rafael Falcão, aproveita e parabenizar a iniciativa e aos participantes. Doutor Dorico, sou seu fã, grande defensor do controle social. Isso aí ele conhece também, doutor. Isso, sem dúvida nenhuma. O Rafael, eu fui o primeiro secretário de saúde, municipal de saúde do Brasil, que abri mão de que o presidente do Conselho Municipal de Saúde tinha que ser o secretário de saúde. Quando se copiaram os primeiros estatutos dos Conselhos Municipais de Saúde, tinha lá uma cláusula que dizia: o secretário municipal de saúde é o presidente nato do Conselho Municipal de Saúde e tal. Eu fui um dos primeiros secretários de saúde e assistência social, porque eu fui secretário 8 anos em Sobral de saúde e assistência social, abri mão de que seria presidente, né, já pelo cargo, né, e convoquei a eleição para o presidente do conselho e eu me abstive de disputar a eleição, certo? Então, só para mostrar que eu acho que o controle social do SUS é uma das maiores, digamos assim, experiências do mundo de controle social numa política pública. Isso é importante. Só quando a gente visita os outros países, se for para a Europa, você não vai ter nenhum país com um Conselho Nacional de Saúde. A Espanha não tem, até porque os sistemas, no caso da Espanha, são das comunidades autônomas. A Inglaterra não tem, a Itália não tem, a França não tem, certo? A Dinamarca não tem, o Canadá não tem. Ou seja, Cuba não tem conselho, mas tem o Conselho de Defesa da Revolução. Sempre digo que em Cuba, em cada esquina, você tem uma unidade básica de saúde, com médico de família, e um Conselho de Defesa da Revolução. É um braço da sociedade civil sob o controle do Estado, tá certo? E eu não tenho dúvida, Rafael, que o Conselho Estadual de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde, têm tido um papel importante, inclusive o Conselho Nacional de Saúde, em denunciar o desgoverno do governo federal em relação à saúde. Parabéns aí, fico feliz que você esteja aí de Itaçaba representando o Conselho Estadual de Saúde. Os nossos conselhos municipais, na verdade, são grandes parceiros, né? Quem fiscaliza, mas também quem ajuda a organizar, quem ajuda a coordenar os trabalhos da saúde no município. O Jailson, um grande vereador, um grande professor e um futuro médico, dando esclarecimentos assim. Valeu, Jailson, obrigado. Doutor Rafael, obrigado, Jailson. Secretário de Saúde, na época do Zé Ayrton, né? Tiveram lá um programa de saúde bucal reconhecido em todo o país, né? Eu fui secretário. Na verdade, eu comecei a trabalhar em Capuí, ainda estudante de medicina, quando o Zé Ayrton era prefeito. Na verdade, eu fui apoiar o Zé Ayrton na emancipação de Capuí. E ficou como secretário?
Não, aí deixa eu contar. Isso aí foi 1984. Foi o plebiscito, em Capuí, Foi. de Aracati. Eu era estudante de medicina. Eu ia para Icapuí todo final de semana, era interno de medicina, ia para Icapuí todo final de semana. Eu e a minha esposa, minha companheira, professora Ivana Barreto. Aí me formei, entrei na residência, mas ia para Icapuí todo final de semana. Aí o Dedé Teixeira se elege prefeito sucessor do Zé Ayrton. E aí, nesse momento, o Dedé me convida e eu assumo a Secretaria de Saúde. Né? Fiquei 4 anos, uma parte como secretário, depois eu fui fazer parte da minha residência em São Paulo, mas voltei e fiquei em Capuí, tá certo? Depois eu fui secretário de Saúde de Quixadá, Capuí foi de 79 a 92, Quixadá de 93 a 96, Sobral, né? Sobral de 97 a 2004 e Fortaleza 2005 a 2008. Eu fiz a residência quando estava em Capuí, fiz o mestrado quando estava em Quixadá, fiz o doutorado quando estava em Sobral. Quando terminou meu mandato em Fortaleza, eu fui fazer meu pós-doutorado no Canadá, morei 1 ano em Montreal, onde fiz o pós-doutorado. Fiz a residência aqui, na época era a residência de medicina preventiva, depois fiz o mestrado na UFC, fiz o doutorado em saúde coletiva na Unicamp e o pós-doutorado na Universidade de Montreal. Tem sido essa luta. E agora estou ainda sendo professor na Faculdade de Medicina, continuo dando minhas aulas na medicina em Sobral, coordeno o mestrado em saúde da família de Sobral e sou pesquisador da Fiocruz também. Isso tem sido aí um corre-corre danado, mas tem dado certo aí. Estamos criando, eu tenho um laboratório que eu coordeno, depois que o pessoal quiser, é Larissa com 2i, que é Laboratório de Redes Inteligentes Integradas de Saúde, e é um grupo de saúde digital que a gente tem na Fiocruz hoje. Quem sabe o Michel vai ser nosso mestre lá, nosso mestrando lá na Fiocruz, viu? Nós temos hoje uma grande parceria com a Unifor, inclusive, essa é uma parceria em várias áreas, inclusive na área de virologia, e todas as faculdades de medicina, né? Excelente. O professor Kenny, já foi aluno do Kenny, o Michel? Kenny Colares? Estou sendo agora, doutor. Doutor Kenny Colares. Sim, estou sendo agora. Ah, está sendo agora? Pronto. Kenny Colares. E a Daniele Malta também? Você já foi aluno da Daniele? A Daniele Malta da virologia, da microbiologia. Eu conheço ela, mas ela não foi minha professora ainda. Eu acho que ela nos semestres posteriores. Certo. Então, o Kenny Mas eu sei Colares quem é um grande parceiro nosso na Fiocruz. Se Deus quiser, você vai também, futuramente, aparecer por lá. Nós temos aqui vários colegas em Itaçaba para concluir o curso de medicina, né? Tem uns meninos aí que estão na UFC, tem o Michel aí que também já está na Unifor. Itaçaba é uma terra que está gerando bons profissionais aí em todas as áreas, mas principalmente na saúde. E a gente espera, doutor, que quando isso tudo passar e a gente puder aglomerar, que o senhor nos faça uma visita em Itaçaba para que a gente faça uma grande roda de conversa para discutir a saúde pública no município, para discutir o controle social no município, juntando os estudantes de enfermagem, os técnicos, os estudantes de medicina, mas também os profissionais de saúde, e a gente fazer uma grande assembleia para que a gente possa melhorar cada vez mais a saúde do município. Afinal, é para isso que a gente está na política, é para isso que a gente está no mundo, para dar o melhor de cada um de nós, porque tudo isso que a gente constrói diariamente é o que a gente vai poder desfrutar daqui para frente. Então, nós estamos aí com 1 hora de live, eu quero lhe agradecer nessa agenda corrida e por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar com o povo de Itaçaba. Muita gente passou por aqui hoje, a audiência foi boa. Agradeço ao senhor, agradeço ao Michel aí pela disponibilidade. Toda semana a gente está batendo esse papo. Eu já conversei com o doutor Arruda Bastos, conversei com o João Ananias, com o Inácio, enfim, com muita gente aí sobre saúde, sobre o SUS, sobre vacinação, e hoje estou tendo essa alegria de bater esse papo com você. Mas vontade para as considerações. Não, primeiro,
Antoniel, lhe parabenizar. Eu acho que é muito importante um advogado como você, que podia também estar ganhando seu dinheiro tranquilo, sem ter a dedicação que você faz à vida pública, mas você focou de se formar, ficar no seu município e contribuir com a agenda política do município, como vereador, e com toda essa preocupação que você tem, usando as redes sociais como um mecanismo de divulgação, disseminação do seu trabalho, das ideias, dos bons debates que tem que ser feito com a sociedade. Então, quero parabenizar por isso, me colocar à disposição e aproveitar também, baixando aí essa situação da pandemia, você faça uma visita aqui à Fiocruz, não só com você, mas com todos os colegas vereadores. A gente tem hoje um programa de visita, nós temos vários prédios, assim, laboratório, gestão, temos um auditório, tem a nossa central analítica, conhecer o projeto, o distrito, né, porque não é só a Fiocruz, nós estamos trazendo para cá a fábrica de biomanguinhos, nós vamos produzir biofármacos aqui no Ceará, que é a mesma tecnologia que produz a vacina, mas nós vamos se dedicar a produzir biofármacos, e poder mostrar a vocês esse projeto todo da expansão da Fiocruz no Ceará como sendo um desafio para o complexo produtivo da saúde. Aproveitar e parabenizar o Michel, e em nome dele aqui também, toda a família que está aí, toda animada aí com a sua participação. Parabéns, Michel. Eu, que sou professor da Faculdade de Medicina, toda vida que vejo um aluno, estou dando as minhas aulas, todas elas remotas, não está sendo a vida fácil de professor. Eu gosto de conversar com os alunos, geralmente na turma eu termino o semestre sabendo o nome de quase todos da turma, grosso modo, então tem uma relação muito boa, e lhe parabenizo e dizer que se você quiser participar de alguma atividade no futuro, na pós-graduação, nós temos hoje 2 mestrados em saúde da família na Fiocruz, temos um doutorado em saúde da família, temos um doutorado em biotecnologia, estamos batalhando para criar um doutorado, um mestrado na área de saúde digital, e aí eu acho que tem espaço também na pesquisa na área básica, porque temos todo um desenvolvimento hoje na área de biotecnologia. Então, a satisfação de estar com vocês dois aqui, saudar toda a população de Itaçaba, o carinho que eu tenho por essa terra aí, porque quando eu era secretário de saúde de Icapuí, era vizinho aí, né, nós fazíamos parte da regional de Aracati, então sempre tive bons amigos aí com os prefeitos, secretários, e dizer que nesse momento que a gente está vivendo essa catástrofe sanitária, é muito importante a conversa, o diálogo com a população, esclarecendo, atualizando, e você está cumprindo esse papel, mais do que ser um vereador, mas também um comunicador social, levando debate e informação à população. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, Michel. Muita saúde para a gente. Pessoal, esse vai ser um carnaval diferente. Vamos curtir em casa, com os nossos, sem aglomeração, porque daqui a pouco a gente vai estar todo mundo junto e a gente vai vencer essa pandemia. Parabéns, doutor, por toda a atuação. Valeu, um forte abraço, pessoal. Muito obrigado, próxima semana a gente volta com mais live. Valeu, amigo Michel. Obrigado, doutor. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite.